tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins, esse nosso estado aqui no coração do Brasil. Que honra e alegria de chegar por aqui na TV Assembleia com mais um episódio daquele podcast que a gente sabe que é o preferido aí dos tocantinenses, nosso podcast A Casa é Sua. Muito obrigada pela audiência. Hoje eu quero agradecer as mensagens que eu tenho recebido pelo WhatsApp, viu? Muita gente de vários municípios do Tocantins mandando mensagem, parabenizando, gostando que está aprendendo muito aí sobre as leis. Isso para a gente é muito importante, esse feedback. Eu quero agradecer e quero dedicar esse programa aí para todos os tocantinenses, para a população do nosso estado, a população que é a maior beneficiada das leis e dos projetos aprovados pelos 24 deputados estaduais. Um abraço para vocês, hein? Olha, hoje, gente, o assunto é bem bacana, viu? Um dos assuntos que eu gosto muito de saber mais e que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também vai gostar, hein? Vem comigo que a nossa viagem hoje no nosso podcast vai ser sobre alimento orgânico. Você conhece sobre o assunto? Quer saber mais? Quer saber o que é orgânico e o que não quer e o não é? Que leis que os deputados vêm aprovando para tratar do assunto? Bora arrochar o buriti junto aqui, que a gente vai entender. Obrigada pela sua audiência e simbora comigo. Hoje, o assunto desse programa é a Lei 4.372, de autoria do deputado do Republicanos, Cleiton Cardoso. É uma lei, gente, que institui a Semana Estadual do Alimento Orgânico e Agroecológico aqui no Tocantins. Para discutir o assunto a fundo, para trazer detalhes, para basear você, para você entender aí todas as nuances dessa lei, não estou sozinha. Estou aqui com 2 entrevistados de peso que vão ajudar a gente a entender o alcance e o benefício dessa lei para a população tocantinense. Essa lei, gente, ela é importantíssima para incentivar toda a população aí, né, com relação a esse assunto aí da alimentação orgânica. A gente sabe que se alimentar cada vez melhor tem sido uma das grandes nuances aí e objetivos desse mundo moderno que a gente vive, né? Então vamos lá, gente, ó. Para falar desse assunto, eu chamei 2 pessoas referências na área. Ele que é nutricionista do HGP, mas também responsável aí, pela alimentação escolar aqui em Palmas, capital, e também membro do conselho do CONSEC, que é o conselho aí voltado para essa área, na área de alimentação, é o Rodrigo Miranda Pereira. Rodrigo, meu irmão, bem-vindo. Obrigado, Maju. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, com a Keile. E vamos conversar bastante aqui sobre esse tema tão importante para a sociedade. Um prazer recebê-la, viu? Aqui ao lado dele, ela que trouxe a sua xicrinha de agroecologia, porque é uma bandeira de vida dela. Ela é professora da Universidade Federal do Tocantins, do Campus Palmas, né? Também dos cursos de economia, do programa de pós-graduação em gestão de políticas públicas e coordenadora aí do Núcleo de Estudos de Agroecologia. Chega para cá, professora Keile. Muito obrigada pelo convite, a Keile Aparecida Beraldo. Bem-vinda, querida. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer falar de agroecologia, né, e alimentação saudável. E eu gostei da xicrinha. Mostra a xicrinha pra gente. Ó, que legal. A agroecologia é uma bandeira de vida, né, professora? É uma bandeira, na verdade, é uma ideologia, né, como alguns dizem, mas não nada mais do que também outras questões que envolvem ciência, prática e movimento, né? Bacana. Olha, muito feliz com a presença de vocês. Essa lei, aprovada pelos 24 deputados estaduais, de autoria do deputado Cleiton, do Republicanos, ela vê que anualmente o Tocantins tem esse agendamento, né? Sempre na última semana do mês de maio, que tem essa semana para discutir o assunto. Como? Com atividades, com ações, com campanhas que mostrem aí a essencialidade do alimento orgânico e agroecológico. Então, assim, seminários, eventos, atividades de sensibilização. Essa é a lei aí aprovada na Assembleia. Eu já quero começar aqui com você, Rodrigo. Em síntese, essa lei ela quer o quê? Incentivar a alimentação saudável. Eu quero começar com você e quero saber qual que é a importância de iniciativas como essas. Bom, importância grande porque, vamos dizer, seria o começo, né? É uma forma de você espalhar essa mensagem para a sociedade, como você falou, campanhas, atividades educativas, porque nenhuma pauta, né, social ela avança se a sociedade não comprar a ideia. Verdade. Né? Igual que ele falou, ela tem uma ideologia, né? É uma causa, né? A minha também, no caso, a minha da alimentação saudável. Na alimentação escolar, a gente
se sensibiliza muito, né, com as crianças, com a alimentação das crianças, e isso virou também uma causa de vida para mim. Que bacana. E aí, quero até, se você me permite, me alongar um Fica à pouquinho vontade. mais Pode ficar à vontade, estamos aqui para na esclarecer. resposta, a importância de ações como essa, né? Primeiro é divulgar a alimentação saudável. Só que tem um detalhe. O que é alimentação saudável? Justamente, eis a questão. E, assim, a sociedade, e aqui eu faço até uma autocrítica para a minha profissão, porque muitas vezes colegas, né, e na nossa profissão, ela reduz muito a ideia do que é alimentação saudável, né? A gente costuma ver por aí nas redes sociais que alimentação saudável, uma alimentação com calorias, proteínas, carboidratos e tudo, mas isso é reduzir muito a alimentação, né? Tem até um nome para isso, que é o nutricionismo, né? Mas o conceito de alimentação adequada e saudável é muito amplo, né? Primeiro que a alimentação é um direito. E quando você fala que é um direito, aí você já ampliou a conversa para, né, uma amplitude assim gigante. Verdade. Né? É um direito de todo ser humano, um direito da pessoa humana inerente, né, de quem quer que seja, né, a ter acesso a alimentos, acesso regular, contínuo. Né? Se eu, como hoje, não sei se vou comer amanhã, eu não tenho esse direito assegurado. Né? Acesso contínuo a alimentos em quantidade e qualidade. Né? Não basta alimentar, comer qualquer coisa. Tem que ser alimentos que vão me propiciar qualidade de vida. Certo. Ela tem que ser socialmente justa. Né? Então, e aí a gente está falando de quê? De que ela tem que ser bom para quem consome, para quem está adquirindo, né? E bom também para quem está produzindo e para quem está comercializando. Exatamente. Né? E como direito, você não alimentação como direito, ela não é uma mercadoria. Então, quem comercializa, quem produz alimentos, não tem que colocar, em primeiro lugar, a vida humana. Né? Alimento é vida, e você não vende vidas, né? Você não comercializa vidas. Então, a alimentação deveria ser um meio de subsistência para quem produz, né? Para ter qualidade de vida, sim, para ter sua renda, né? Principalmente para o pequeno produtor, né? Para ter suas atividades, sua cultura, sua educação, né? Mas também para quem consome, ser acessível, ser a preço justo. Né? É verdade. E isso depende tudo de políticas públicas, como essas aí que a gente está... um exemplo, né, que você trouxe aqui para o programa de hoje. Certo. Professora Keile, você falou, Rodrigo, de uma coisa importante. O que é alimentação saudável? Muitas vezes a gente consome muita rede social e tal, e a gente associa, às vezes, a alimentação saudável a você estar fazendo uma dieta. Né? A você comer só verdura, só comer fruta. Professora Keile, você que estuda a fundo, o que é alimentação saudável? Então, né, como o Rodrigo já mencionou, a questão do direito à alimentação. Eu acredito que, dentro da agroecologia, a gente vai muito mais além da alimentação saudável, que o direito de você ter o que comer, né, se diria não estar em estado de insegurança alimentar. Né? Então, a gente vai além da segurança alimentar e também é o que a gente chama de soberania alimentar. Né? No estado como o nosso, em que é produtor de commodities, né? E que o que a gente produz a maioria para comércio externo, é uma grande preocupação em ter o que comer, em ter acesso a esse alimento. E aí, quando a gente fala da alimentação saudável, a gente está falando também de garantir aquele nosso produtor de alimento, que é o agricultor familiar, o pequeno produtor, que é de onde a gente come. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente está falando desde o direito à terra, o direito de produzir naquela terra, até esse alimento chegar de forma saudável a quem consome, até a chegada do consumidor. Então, vai de questões fundiárias e agrárias, a forma de produzir, que não é só orgânico, não é só você tratar do alimento orgânico, que é um selo, que o orgânico ele é diferente, ele tem um selo, a você garantir essa pessoa que produz também ter uma renda e ela também poder se alimentar. Porque, para eu ter essa alimentação saudável, chegando na escola,
para os meus netos, meus filhos, comer e ser um cidadão saudável, eu preciso cuidar do solo. Então, eu vou citar aqui a Ana Primavesi, né, que é uma das maiores cientistas, ganhou o prêmio de maior cientista do solo do mundo. E ela diz o seguinte, solo ruim, plantas ruins, plantas doentes. Consequentemente, pessoas doentes. Então, para você ter alimento saudável, você precisa primeiro cuidar do solo, ou seja, do seu território, do seu lugar, ali, do que você come. Então, essa lei, ela vem a calhar no momento em que o mundo está vivendo questões climáticas muito sérias e que produzir alimento está se tornando difícil, porque muitas áreas estão sendo inundadas e tudo mais. Então, pensar em como essas pessoas vão ter acesso a essa terra e produzir esse alimento é também uma questão de alimento saudável, né? Entendi. Muito bom. Professora Keile, dentro desse cenário que você falou aí, queria que você nos contasse quais são os principais desafios que os agricultores enfrentam hoje ao adotar práticas de cultivo orgânico, por exemplo, e agroecológico, e como é que a academia, que a UFT, pode apoiar esses produtores? Então, como eu já falei, o núcleo de estudos em agroecologia, os núcleos, é parte dessa política pública que iniciou já desde 2006, quando vem a lei, né, da alimentação saudável, do PNAE e tudo mais, que 30% do alimento que é consumido tem que ser de origem, né, de agricultura familiar e também produção orgânico-agroecológica. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido, que aí a ciência se junta com a prática, que é onde o produtor atua, né, as comunidades tradicionais, por exemplo, usar produtos regionais, né, ou produtos de origem que a gente chama aqui, babaçu, farinha de jatobá, essas coisas todas. Também pensar no movimento, ou seja, como que a gente vai pressionar para que o Estado, que as leis, né, que a política pública venha a favor desses agricultores. Os agricultores enfrentam desde questões para ter a terra, a questões de financiamento. É quando eles vão ao banco para conseguir algum recurso, por exemplo, estou falando aí de Pronafs, é um exemplo aí, né? A maioria das instituições financeiras não financia para agroecologia e produção orgânica. Então, eles não têm como acessar esses projetos, né? Então, eles enfrentam esses problemas, além da certificação para colocar esses produtos no mercado. O que a sociedade pode fazer enquanto, né? A sociedade ela pode pressionar os deputados para que haja mais ações para garantir a produção desses alimentos pelos produtores e também comprar mais dos seus produtores que estão mais perto de você. Ou seja, não precisa dele estar certificado, precisa de eu conhecer que tipo de produção que ele está fazendo. Então, acompanhar essa produção mais de perto. Porque a gente tem diversos problemas de intoxicação com agrotóxicos, né? O Estado ele é um usuário, né? O Brasil usa muito isso. Então, a gente tem essa preocupação com o produtor dele não estar usando esse tipo de... Porque uma coisa é eu comer um alimento que tem um produto, né, digamos, biodefensivos, né, para não dizer outro nome pior. Outra coisa é aquela pessoa que está lá o tempo todo manuseando aquilo. Então, a possibilidade dele ter um câncer e a família dele desenvolver um tipo de doença é muito mais grave do que eu que estou me alimentando aí com tomatinho, né, uma couve, alguma coisa que... Ou uma fruta, né, que tenha um tipo de agrotóxico que não é bem visto ou que não é usado, não deveria ser usado na alimentação. Entendi, professora. Nosso nutricionista aqui, Rodrigo... as pessoas falam que os alimentos orgânicos são bem mais caros. Isso é verdade ou é mito? Hoje é verdade, porque justamente por todas essas dificuldades na produção do alimento, né? Se o pequeno produtor ele encontra mais obstáculos, o processo de produzir dele é mais caro, mais custoso, né? Vamos dizer assim. Então, isso só se resolve com o quê? Primeiro, como ele falou, a sociedade comprando essa ideia, né, apoiando, cobrando dos gestores, e os gestores, né, legislativo, executivo, executando políticas públicas. Isso só se resolve com política pública, não tem outra forma, né? Muito bom. Políticas que levem
financiamento, leve assistência técnica, porque se você deixa o agricultor sozinho lá na terra dele e não ele tem o conhecimento dele, né, tradicional, lógico, mas precisa haver uma troca de saberes entre o conhecimento tradicional e a tecnologia, que é o que vai impulsionar a produtividade dele e permitir que ele consiga reduzir os custos e que esse alimento chegue até a população de uma forma mais acessível, que é como o direito à alimentação preconiza que seja, né? Muito bacana essas informações. Você que está nos assistindo aqui pela TV Assembleia, muitas informações importantes. Eu queria também pedir, Rodrigo, que você diga aqui para os nossos telespectadores quais são os principais benefícios dos alimentos orgânicos para a nossa saúde. Bom, o primeiro e mais óbvio seria a questão nutricional, né? Algumas pesquisas falam que existem muito mais nutrientes, outras que nem tanto. Outras que falam que não é tão significativo, mas se você já tem algum ganho nutricional, né, de composição química mesmo desse alimento, já é algum benefício para a saúde. Então, você vai ter lá fitoquímicos, né, antioxidantes e tudo. E o principal, na verdade, que eu diria, seria a prevenção do risco de contaminação por um agrotóxico. Você está consumindo um alimento que, além de te nutrir, vamos dizer, não vai evitar que você tenha uma contaminação, que aí vem câncer, alterações no sistema reprodutor, no sistema hormonal, né? Gástrico. Então, assim, esses são os benefícios já mais imediatos ali. Fora isso, vamos pensando numa visão mais ampla, se você tem um alimento, né, agroecológico que causa menos impacto ambiental e que vai amenizar os efeitos da crise climática que nós estamos vivendo, né, você vai ter menos eventos climáticos que prejudiquem as safras, a produção de alimentos. O exemplo recente agora que nós tivemos, né, lá no Rio Grande do Sul, um evento, né, em decorrência da crise climática que prejudicou a produção de arroz, por exemplo, no Brasil, que é um alimento saudável. Né? Então, você vê um padrão de consumo da sociedade, um padrão de produção de alimentos que desencadeia um evento climático que prejudica a produção de um outro alimento saudável. Esse arroz não vai chegar na mesa do brasileiro, ou vai chegar mais caro. Né? Ou seja, se não chega, ele vai ter um prejuízo na sua alimentação. Então, esse é um efeito que muitas das vezes a gente não consegue enxergar, mas que, como diz, é um sistema que está tudo interligado. Muito bacana. Quero mandar um abraço também aí para todos os servidores da Assembleia, viu? Pessoal que nos assiste aí pelos corredores, nos gabinetes, obrigado pela audiência de vocês. E hoje estamos discutindo aqui no nosso podcast A Casa é Sua Cast, né? O podcast que leva para vocês as informações aí sobre o alcance e o benefício das leis aprovadas pelos deputados, né? Nós estamos discutindo a Lei 4.372, que é de janeiro deste ano, aqui de 2024, lei atual, que é do deputado Cleiton Cardoso, do Republicanos. Essa lei, ela institui na última semana do mês de maio, aí a Semana Estadual do Alimento Orgânico e Agroecológico aqui no nosso Tocantins. E agora eu quero detalhar, gente, um pouquinho para vocês aqui, que atividades são essas que a lei aprovada pelos deputados propõe, para você entender um pouco mais da lei. Palestras orientativas para agricultores sobre certificação, cuidados na compra e uso de insumos, gerenciamento de risco da propriedade, cuidados para processamento de produtos orgânicos, prevê também seminários, oficinas, cursos presenciais ou virtuais para orientar os consumidores sobre isso. Olha que importante, né, gente? Realização de atividades de sensibilização sobre a qualidade nutricional do alimento orgânico, que é isso que a gente está debatendo aqui. Realização também aí de vários tipos de eventos, feiras orgânicas, agroecológicas. A gente sabe que em várias cidades do Tocantins essas feiras estão começando a acontecer, envolvendo a comunidade, gerando ali uma interação entre quem produz e quem quer comprar. Então, assim, com certeza, tem muitas ações boas que podem ser feitas aqui, segundo a lei, para ampliar esse debate na sociedade, para esclarecer as pessoas, para derrubar mitos, estereótipos que as pessoas reproduzem sem saber o que de fato estão dizendo e mostrando a importância da alimentação saudável aí. E a lei também prevê aí a conscientização sobre a importância do cadastro ambiental rural, que é o CA, né? E aí, o Cleiton Cardoso colocou aqui na lei que essas atividades deverão ser montadas em um cronograma e que devem estar aqui
com o nosso nutricionista aqui, Rodrigo, que trabalha nas escolas, principalmente nas escolas. Conta um pouquinho para a gente como é que é a experiência de trabalhar essa questão aí da alimentação orgânica nas escolas de Palmas. Hoje, como é que funciona? Bom, as escolas públicas, né, elas são abrangidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que é o PNAE, o maior programa de alimentação escolar do mundo, né, desde 1900, da década de 50, que temos no Brasil, e ele vem evoluindo, né, as leis vão se aprimorando, e hoje o PNAE é uma das principais políticas públicas de incentivo ao pequeno produtor, né, à agricultura familiar, não necessariamente a agricultura familiar ela é agroecológica ou orgânica, mas a lei pede que se priorize esses produtores que produzem dessa forma, né? E no município de Palmas, a gente segue essa lei. Na verdade, a lei exige que você compre no mínimo 30% do recurso dos agricultores familiares. A gente compra muito mais que isso, né? E ainda pega uma parte do recurso municipal também. E nas escolas, os agricultores fornecem esses produtos para alimentação escolar, né? Além também de atividades educativas nas escolas, né? Atividade de educação alimentar e nutricional, que nós desenvolvemos projetos nas escolas, então a gente elabora diretrizes, capacita professores e eles, né, de forma pedagógica, eles que são os profissionais que sabem transmitir a mensagem para os alunos, eles abordam esses conteúdos, né? Então, e também aqui em Palmas a gente tem um projeto, né, de agroecologia, que é desenvolvido nas escolas, que é o projeto Germinar, né, que ele leva a produção de alguns alimentos para algumas escolas, né? Ele não é 100% agroecológico, mas é um caminho que o projeto quer seguir. Por exemplo, nós temos ali a Escola de Tempo Integral, Fidêncio Bogo, que é ali na Taquaraçu Grande, né? Lá é um polo de produção agroecológica. Que bacana. Tem diversos alimentos que são produzidos ali que servem tanto para incrementar a alimentação da escola, mas também para levar o aluno lá para dentro da horta, né? Para ver como é que se faz, para pegar na terra, para conhecer as técnicas e o aluno levar essas experiências para o resto da vida. Bacana. Professora Keile, essas atividades educativas previstas na lei, aprovada pelos deputados, a lei que a gente está discutindo, ela prevê palestras, seminários, feiras. Qual a importância de toda essa mobilização na conscientização para as pessoas? Toda. E aí, nesse instante, a universidade ela se coloca à disposição, porque a gente tem elaborado diversos projetos em parcerias com instituições cooperativas, associações de produtores, no sentido de fazer a transição agroecológica. Ainda a gente tem pouquíssimos produtores, que tem duas comunidades só que são certificadas no Tocantins. Então, com essas palestras, essa formação, assistência técnica, a lei que o deputado está colocando, a parceria com as instituições públicas, privadas e principalmente a área da educação, com certeza a gente vai ter um grande avanço no estado do Tocantins. A gente ainda não tinha nenhuma política pública no sentido de trabalhar a produção orgânica e agroecológica no estado do Tocantins. Teve algumas iniciativas, mas elas não foram avante. Então, essa é a primeira lei, realmente, que vai ser muito bem-vinda, tanto para os agricultores familiares, como para a academia, como para todo mundo que quer uma alimentação mais saudável, que quer valorizar o que o nosso Tocantins tem de melhor, né? Que é nossa água, nossa terra e nossos produtos da biodiversidade, que a gente tem muito aqui, nossas comunidades tradicionais, que já produzem no sistema agroecológico, né? Nossos antepassados, indígenas, quilombolas. Então, essa lei ela vai vir de encontro a tudo que a gente já vem trabalhando, né? Então, vários estados já têm legislação própria, o nosso estado ainda não tinha nenhum. Então, queria muito parabenizar o deputado e toda a equipe dele que olhou e que essa lei pode transformar assim, o nosso estado num grande produtor de produtos agroecológicos, quem sabe até diminuir os valores, né, dos produtos que chegar ao mercado. Porque quando você tem uma produção maior, com certeza vai beneficiar quem compra. Muito bacana. Aproveitando esse gancho que você falou aí, professora Keile, eu trouxe aqui, gente, dados da pesquisa Panorama do Consumo de Orgânicos do Brasil, ela é de 2023, onde ela revela um crescimento significativo no consumo de orgânicos. O que, na opinião de vocês, tem impulsionado esse aumento na demanda?
A vontade de comer bem e saudável, com certeza. Né? A vontade de ser uma pessoa com menos problema de saúde, como eu já mencionei, o caso, né, da nossa cientista Ana Primavera. E isso, claro, você comendo bem, tendo uma alimentação saudável, vivendo bem, com certeza você vai ter bem menos problema de saúde e isso vai diminuir os gastos de saúde do Estado. É verdade. Então, isso vai, de alguma forma, impactar e vai inferir nos nossos custos com a saúde. Assim, que as pessoas vão comer melhor, elas vão ter menos problema com saúde. Você acha que as pessoas estão buscando se cuidar mais com relação à alimentação, Rodrigo, na sua análise? Chega num ponto que você não tem, a sociedade não tem para onde correr, né? Porque, por exemplo, hoje, 60% dos adultos brasileiros estão com excesso de peso. Olha só. Né? E aí, você, com excesso de peso, vem todas as doenças, né? A gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né? Hipertensão, diabetes, né? Então, hoje as pessoas, elas adoecem disso, né? Então, você vai no hospital, por exemplo, no HGP, tirando os acidentes de trânsito, a maioria são decorrência dessas doenças. E essas doenças, como o nome já diz, são crônicas, elas vêm se instalando no decorrer da vida da pessoa, e a alimentação influencia diretamente nisso. Então, quando a sociedade se depara com esse quadro, a gente começa a querer mudar, né? E aí a gente tem que concentrar, a sociedade precisa concentrar as energias para o que de fato vai mudar, né? Que a gente tem que ter a consciência de que atitudes individuais são importantes, são super importantes, né? Você, como, né, indivíduo, ir lá e comprar melhores alimentos na feira, lá na horta e tudo. Mas as atitudes, as políticas coletivas é que vão fazer a diferença, né? Ninguém é saudável sozinho. Isso é uma mensagem muito importante. Muito bacana. Por quê? Porque ninguém vive isolado, né? Você vive em sociedade, você vive num ambiente, você interage com o ambiente. Se esse ambiente não te propicia o acesso a alimentos saudáveis, você não tem como ser saudável. Bacana. Pegando um gancho no que você falou, Rodrigo, eu queria que você explicasse aqui para quem está nos assistindo como é que os alimentos orgânicos, é uma curiosidade minha também, podem contribuir para a desintoxicação do nosso organismo. Assim, existem alguns mitos a respeito da questão de intoxicação, né? A gente vê muito nas redes sociais, dietas detox, né? Exatamente. Mas isso é um mito. É usado muito mais para marketing, para vender certas coisas, do que provavelmente para a saúde da população, né? O alimento orgânico, nessa questão de intoxicação, é aquilo que a gente já falou. Ele vai evitar que a pessoa ocorra uma intoxicação por uma substância química. Mas os nutrientes dos alimentos, esse processo de detox que a gente vê nas redes sociais, isso não existe, né? O nosso corpo elimina essas toxinas, esses metabólitos que a gente chama, né, que são os produtos derivados da metabolização dos nutrientes, ele elimina naturalmente. Agora, o mais importante no produto orgânico é essa questão de evitar a contaminação quando você consome o alimento, evitar a contaminação da água, né? Teve até um caso aí, uns anos atrás, de que estavam usando agrotóxico ali perto do Ribeirão, Taquarussu Grande, né? Que é a nossa fonte de água aqui da cidade. Então, você vai evitar que o solo se contamine, a água se contamine, e isso vai, com certeza, influenciar positivamente na saúde da sociedade. Rodrigo, você falou na perspectiva da alimentação saudável nas escolas, onde você atua, mas você atua também no maior hospital público do Tocantins, o HGP. Inclusive, mandar um abraço para todos os trabalhadores da saúde de todas as áreas do HGP, esse hospital de grande porte e que cuida de tantas pessoas aí. E na perspectiva hospitalar, como é que esse alimento orgânico chega ali e como é que funciona? Bom, também quero mandar um abraço, então, para meus colegas de trabalho da HGP, meus nutricionistas, né, companheiros, e meus colegas também da Secretaria da Educação do município. Bacana. A alimentação da HGP ela é terceirizada, né? Então, existe uma empresa, nós somos da parte clínica, de acompanhamento dos pacientes, nós não temos uma atuação direta na alimentação produzida, né? Mas isso é um ponto muito importante, que essas políticas alcancem também outras unidades de produção de refeições. Se tivesse, por exemplo, uma lei, e essa lei que foi aprovada agora pelo deputado,
pode incentivar a criação de novas leis, inclusive, né, de novas resoluções, tivesse uma resolução que dissesse, as empresas que fornecem refeições para as instituições públicas do Estado, do município, devem adquirir tantos por cento ou um percentual de produtos da agricultura familiar ou de produtos agroecológicos. Isso seria mais um impulso para a agroecologia no nosso Estado. Então, hoje, nós estamos... Esse é o primeiro passo, essa lei. Sim. Né? Vamos começar a caminhar com as nossas próprias pernas para que novos projetos sejam aprovados e sejam criados. Professora Keile, de que forma a produção de alimentos orgânicos ela pode contribuir com a sustentabilidade ambiental e a preservação dos recursos naturais? Pois é, com toda a forma, né? Na verdade, como o próprio colega já mencionou, que quando você produz alimentos sem alguns químicos, né? Então, no orgânico você ainda pode utilizar um tanto, né, passível lá. Na agroecologia, recomenda-se que não utilize nenhum tipo de química, a não ser uma química orgânica. Entendi. Então, a agroecologia ela é do tripé, né? Sustentabilidade, socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável. Então, você produzir sem agredir nada, você utilizar o máximo possível dos recursos naturais que você tem dentro da própria propriedade, sem sair fora. Você produzir seu próprio adubo, não contaminar a água, nem o solo, nem desgastar a natureza, não utilizar os recursos tipo árvore, bioma, conservar o cerrado, que é um problema sério que a gente tem, não colocar fogo, né? E vender isso de forma também que dê para você ter o suficiente para você viver bem. Então, a gente sabe que hoje um dos maiores problemas que a gente teve durante a pandemia foi a questão da fome, que aumentou bastante. Então, a insegurança alimentar. Então, e boa parte dessa insegurança foi trazida do mundo rural. Então, eles produzem o alimento, mas, às vezes, eles não têm o que comer. Então, quando você pensa nessa questão, né, de preservar os recursos naturais, você vai evitar catástrofes como a gente está tendo atualmente, né? Vou dar o exemplo do Pantanal, que está vivendo uma seca severa. O que ocorreu no Pantanal nos últimos 20, 30 anos? O Mato Grosso é o maior produtor e exportador de soja. Então, desmatou muito, um bioma muito parecido com o nosso. Então, quando desmatou e botou fogo, claro que tirou as espécies, né, que são de lá, e essas espécies elas são produtoras de água. Então, claro, diminuiu a chuva. Então, diminuiu os recursos hídricos. Então, essa questão de você produzir agroecologicamente é respeitar dentro disso. É você utilizar os recursos naturais a seu favor, ao favor do nosso. Então, o Miguel Altieri é um cientista renomado, né? Está na Universidade Americana, e ele diz que o Brasil é o único país que pode fazer a transição agroecológica e ganhar muito dinheiro em alta escala. Então, muita gente diz, a agroecologia não é para o grande. Ela é, sim, ela é para o grande. E a gente pode fazer isso economicamente viável. Eu estou dizendo isso porque eu sou economista. Então, eu posso provar que você pode produzir economicamente viável produtos agroecológicos e ambientalmente correto. Então, você vai diminuir o desmatamento, aumentar a produção de água e alimento saudável, e ter uma população muito mais saudável. Consequentemente, no futuro, nós vamos ter menos pessoas doentes. Verdade, bacana. Rodrigo, nosso nutricionista aqui, do HGP e também das escolas, que estratégias você recomenda para a gente, para os nossos telespectadores da TV Assembleia, para que os consumidores incorporem cada vez mais alimentos orgânicos em suas dietas diárias? Bom, a primeira estratégia é seguir a orientação da nossa instituição máxima de saúde do Estado brasileiro, né? Que é o Ministério da Saúde. Que é o priorizar, sempre que possível, né, alimentos in natura ou minimamente processados.
essa é a recomendação primordial para quem quer melhorar a sua alimentação. In natura, aquele alimento que não sofreu praticamente processamento nenhum, e o minimamente processado é aquele que foi só descascado, embalado, moído, alguma coisa assim. Então, esses são os alimentos que a agroecologia produz, que ela pode nos fornecer para a sociedade, né? Diferente dos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que você deve evitar, né? Biscoitos recheados, os alimentos não são os industrializados, não são todos os industrializados, mas são aqueles que passaram por muitos processamentos, receberam muitos aditivos e que os estudos cada vez mais associam ao surgimento das doenças crônicas, né? Então, seguir essa orientação do Ministério da Saúde e procurar se informar a respeito desse tema da agroecologia, do alimento orgânico, frequentar as feiras, né? As feiras locais, as hortas comunitárias, né? Nós temos algumas hortas aqui no município de Palmas, né? Eu acho que existia uma feira agroecológica aqui, que acontecia ali aqui no centro, na 108 Norte, se eu não me engano. Eu não sei se ainda existe. Então, não tem mais. Não tem mais, infelizmente, né? Mas frequentar esses locais e participar, né? Participar da elaboração das políticas, né? Como cidadão, né? Não é que você vai ser político ou servidor público, não, mas ser interessado a respeito disso, né? Eu acho que a sociedade, como já falei, se a sociedade não comprar essa ideia, e isso, as campanhas educativas que a lei está prevendo fazer, é o que vai ajudar nisso, né, na conscientização. O seu próprio programa, inclusive agradeço por trazer esse tema, né, para a sua audiência, divulgar essa mensagem às pessoas que escutarem e se sensibilizarem, tentarem participar, propor ideias, seja na sua comunidade, no seu centro comunitário, na sua escola, na escola do seu filho, né? Vá na escola do seu filho, procure saber como é a alimentação dele, se lá, de onde vêm os alimentos que são comprados lá, né? No seu trabalho, né? Então, existem diversas formas de participar, além de, claro, priorizar a compra desses alimentos sempre que possível. Muito bacana. Obrigada a você que está nos acompanhando. Nós vamos para mais um breve intervalo. Já, já estamos de volta. Fazer um último break para as considerações finais. Vamos lá? Conhecimento é tudo, né? Se as pessoas não conhecem, elas não... É verdade, olha lá. Se não é essa educação. De volta aqui com o nosso podcast, A Casa é Sua Cast, podcast que esclarece para vocês as leis aprovadas pelos deputados estaduais aqui do Tocantins. Mais uma vez agradecer a sua companhia, o seu carinho. Hoje estamos aqui com um debate extremamente saudável, falando sobre alimentos orgânicos, sobre agroecologia, porque estamos discutindo a lei aprovada em janeiro deste ano, de autoria do deputado Cleiton Cardoso, do Republicanos, a lei que criou, gente, aí a Semana do Alimento Orgânico e Agroecológico no Tocantins. Essa semana vai ser celebrada sempre na última semana do mês de maio, e nós estamos aqui com dois grandes nomes, que é a professora Keile, da UFT, com o Rodrigo, com dois grandes nomes dessa área, discutindo aí os desdobramentos, os benefícios. Caminhando agora para o final dessa discussão, professora Keile, você falava aqui no intervalo que conhecimento é tudo, né? Conhecimento é poder. E a gente nota uma sociedade desinformada sobre esse assunto, né? Com tantos estereótipos, com tantos mitos, com tanta informação de internet, às vezes não checada, né? Então, é importante que a população, você que está nos assistindo pela TV Assembleia, entenda que sobre a alimentação saudável é sempre bom também buscar informações oficiais, né? Buscar também orientações nutricionais, né, doutor? Não é, Rodrigo? Então, assim, não só vi aqui o vídeo, gostei, eu vou fazer isso, vou começar a tomar, vou começar a fazer. Então, assim, as pessoas subestimam também esse debate, né? Vocês não acham? Sim. A importância dessas informações, Sim. desse conhecimento? Sim, é muito importante você buscar informações corretas, de bases confiáveis. Sim. Às vezes, é melhor você um conhecimento tradicional do que você buscar uma fake news na internet. Então, essa questão do conhecimento, de compartilhar esse saber de forma verdadeira... Sim. Essa informação, verdade, é um pouco também parte do que a universidade pode contribuir. Verdade. Então, assim, eu agradeço muito seu convite, o seu programa, abrir esse tema e o deputado, que isso venha trazer novas leis, novas possibilidades para o Tocantins, para o nosso Estado, que é para isso que a gente está aí, né, trabalhando para o desenvolvimento, um desenvolvimento melhor, e dizer, olha, vamos atrás da informação correta, veja bem,
Olhe para o que você está comendo. Descasque mais, desembale menos, como o Rodrigo falou. Gostei, né? descasque mais, desembale menos. É uma campanha da escola da minha neta. É o nome do nosso projeto de educação alimentar. Descasque a mais. escolinha, a escolinha, eles têm nas escolas de ensino... Ensino fundamental e ensino infantil também. Nas Infantil, creches e nas na escolas. creche semestre infantil. também, E elas têm esse projeto de descascar mais e desembalar menos. Que legal. Minha neta de 4 anos já adora fazer salada de frutas. Então, é o que ela sabe fazer, já aprendeu na escola. Ai, que bacana. Para encerrar aqui esse nosso debate tão rico e nutritivo, digamos assim, professora Keile, como que as políticas públicas podem ser aprimoradas para melhorar a produção e o consumo de alimentos orgânicos e agroecológicos aqui no nosso Tocantins? Pois é, um grande debate. Há 3 semanas atrás, a gente teve um encontro estadual de agroecologia, até foi na Fidêncio Bogo, que é a nossa escola modelo no país, né? A gente tem no município de Palmas uma escola modelo agroecológica. Então, a gente tem tudo, a gente tem uma vitrine aqui aberta. Então, um olhar maior dos nossos deputados, mas também uma cobrança maior da nossa sociedade. Porque um projeto de lei, uma política pública, ela nasce para resolver um problema. Se você não houver, não tiver uma pressão, não for atrás, provavelmente isso vai ficar. A gente, na universidade, a gente traz o debate, a gente mostra a participação, mas precisa do cidadão fazer a parte dele. Ele pressionar. Então, desde a questão da distribuição de terra, do acesso à terra, o financiamento, principalmente assistência técnica, como o Rodrigo falou. A gente ainda é muito pobre nessa área. Então, hoje, para o agronegócio, para quem produz em grande escala, né, a gente tem uma assistência técnica ótima, mas para o pequeno produtor ainda é muito difícil. Então, o que nós precisamos? De políticas, a TER precisa funcionar, que é a política, né, de assistência técnica do nosso Estado. Então, se não tiver assistência técnica, né, não tiver palestra, não tiver um mercado para esse produtor colocar, não tiver uma estrada para ele tirar o produto de lá, não vai adiantar. Então, é infraestrutura, financiamento, assistência técnica, acesso à terra, porque aí ele vai poder, né, produzir e vender. Porque eu trabalhei muito tempo com feira, inclusive fundei uma feira na universidade. Mas o maior problema era esse produtor chegar com esse produto lá na feira. Entendi. Não era nem ele produzir. Então, assim, precisamos de que isso melhore ainda. No próprio município de Palmas, as estradas ainda têm problema. Né? Então, regiões que quando chega o produto já não chega mais de forma, né, que... Então, isso precisa ser colocado, né? Infraestrutura, tudo isso. Mercado, muita feira. E a gente precisa comprar do nosso produtor, acreditar no nosso produto produzido aqui, que ele é realmente o melhor. Quanto mais próximo de casa, mais saudável e mais puro ele vai ser. Quanto mais longe de casa, claro, vai ser mais caro, vai levar um tempo maior, né? E não está puro, porque ele recebe algum produto químico para ele, né? Para ele ficar ali daquela forma. Então, compre seu produto, acredite no seu produtor, acredite no quem está perto da sua casa. Muito bacana. Olha, eu quero agradecer a você, Rodrigo, parabenizá-lo pelo trabalho no maior hospital público do Estado, nas escolas municipais de Palmas, mais nova capital do país, e agradecer pelos seus ensinamentos, pelo seu conhecimento. Professora Keile, parabéns pela sua trajetória também, que vocês continuem aí sendo essas vozes importantes na conscientização, e você que está nos acompanhando agora já sabe, né? Agora é lei. Foi criada em janeiro desse ano, o Tocantins passa a ter anualmente uma semana, a última semana de maio, para comemorar aí essa semana do alimento orgânico e agroecológico, com feiras, com palestras, com campanhas educativas nas escolas, nas universidades, onde tiver a população, em todos os lugares do Estado. Então, a Assembleia dá esse passo importante para conscientizar toda a sociedade sobre a importância do consumo aí, da alimentação saudável. Por hoje é só. Hoje, nosso podcast, A Casa é Sua Cast, fica por aqui, agradecendo os nossos convidados maravilhosos, parabenizá-los pelo trabalho e aprendemos hoje, hein? Descasque mais, desembale menos. Um abraço, até a próxima!